Bom dia, eu sou o professor Aderbal, do Departamento de Ciências da Saúde da UFSC, no campus Araranguá. Bem-vindos à disciplina de Cinesiologia em modo remoto. Hoje, vamos à aula de Cinesiologia da coluna vertebral e da postura. Não esqueçam de curtir o vídeo e seguir o canal. O tema da aula de hoje é coluna posterior. A unidade funcional da vértebra é o segmento móvel, que tem estrutura similar em toda a coluna vertebral, exceto nas primeiras duas vértebras cervicais, que têm estruturas únicas. O segmento ele consiste de duas vértebras adjacentes e um disco intervertebral que as separa. O segmento móvel ele pode ser dividido em segmento anterior e posterior, cada um com um papel diferente na função vertebral. A porção posterior do segmento móvel vertebral inclui os arcos neurais, as articulações intervertebrais ou apofisárias, os processos ósseos transversos e espinhosos e os ligamentos. Existem duas articulações sinoviais apofisárias, formadas pelas facetas articulares superiores e inferiores. A faceta articular superior é côncava, a faceta articular inferior é convexa. Essas articulações acabam impedindo o desvio para frente de uma vértebra sobre a outra e também participam da sustentação do peso. Na posição hiperestendida, essas articulações suportam 30% da carga. Elas também suportam uma porção significativa da carga quando a coluna está fletida e girada. Vamos dar uma olhada na cápsula articular da articulação apofisária da coluna cervical e da coluna lombar, que são duas regiões de importante mobilidade para a coluna. Tá? Então aqui nós podemos ver então as articulações e as cápsulas articulares. Então o que acontece? Quando a coluna cervical faz flexão, a parte posterior da cápsula articular fica tensa. E quando a coluna faz extensão, a parte anterior da cápsula fica tensa. Vamos dar uma olhada agora nas cápsulas articulares da região lombar. Então, nitidamente elas são maiores, tá? Porque elas suportam mais carga, tá? E porque a anatomia inferior da coluna, discos, vértebras, são maiores. Então, do mesmo modo que na região cervical, quando a coluna lombar faz flexão, a parte posterior dessa cápsula fica tensa. E quando a coluna lombar faz extensão, a parte anterior dessa cápsula fica tensa. O movimento da coluna espinhal é muito pequeno entre cada segmento funcional. Então a gente pode ver aqui, que para os movimentos de flexão e extensão, os segmentos funcionais têm no máximo 15, 20 graus. Para movimentos de flexão lateral ou inclinação lateral, até no máximo 10 graus. E de rotação, no máximo também 10 graus, à exceção do segmento funcional C1, C2, que tem aproximadamente 50 graus de rotação. Tá? O movimento é restrito pelos discos e pelo arranjo das facetas e suas cápsulas articulares, mas pode ocorrer nos três planos de movimento, como a gente viu aqui, flexão e extensão, inclinação lateral e rotação. O que ocorre então é que o movimento da coluna vertebral só é possível pelo somatório dos graus de liberdade de cada um desses segmentos funcionais. Assim, o movimento que ocorre nesses segmentos funcionais ocorre principalmente devido ao deslizamento das vértebras sobre os discos intervertebrais, ao controle dessas articulações zigoapofisárias, a uma relação entre o peso do corpo, o peso que faz principalmente deslizar o corpo para frente, e o controle
dos músculos, e os principais estresses, os principais tecidos que sofrem estresses biomecânicos são os corpos vertebrais, os discos intervertebrais, os ligamentos e os músculos. O somatório, então, de todo o movimento desses segmentos funcionais faz uma amplitude de movimento na região cervical de aproximadamente 60 a 90 graus, entre 40 e 45 graus de flexão e 25 a 45 graus de hiperextensão e aproximadamente 45 graus de inclinação. Na região torácica, a ADM ela é menor devido à limitação das costelas. Tá? Então, na coluna cervical, na coluna torácica alta, são mais ou menos 2 graus de rotação. E na torácica baixa, 9 graus. Existe uma flexão-extensão na coluna torácica alta de mais ou menos 13 a 12 graus. E na baixa, de 20 graus. E a inclinação lateral é bem pequenininha, na região torácica alta, entre 2 e 4 graus, e na torácica baixa, aproximadamente 9 graus. Na região lombar, que já é uma região de movimento, temos aproximadamente 45 graus de rotação, são 80 graus de flexão lombar, entre 20 e 30 graus de hiperextensão lombar e entre 35 e 45 graus de inclinação ou flexão lateral lombar. Oi, tudo bem? Hoje eu vou te ensinar como você deve pegar qualquer objeto no chão de forma correta. O que acontece muitas vezes é que, na maioria das vezes, quando a gente pega algum objeto no chão, sendo ele pequeno, leve, pesado, de qualquer forma, a gente faz esse movimento errado. Como a gente faz normalmente? A gente dobra a coluna e pega esse objeto no chão. É esse movimento que a gente faz. E para colocar no chão, a gente faz a mesma coisa. Dobra a coluna, o joelho está esticado e coloca no chão. O que acontece? Você pode ter feito isso a vida inteira, mas com o passar dos anos, pode ser que esse movimento que você esteja fazendo é um movimento muito perigoso. Quando você dobra a coluna, você aumenta a sobrecarga na sua coluna e nos seus discos em 10 vezes. Isso significa o quê? Que você aumenta em 10 vezes a chance de ter uma hérnia de disco. E aí não adianta, aí você vai ficar travado, né? Bom, sobre esse pensamento maquineísta de o que é certo ou errado, não é muito o que discutir, porque é um tipo de pensamento, um tipo de raciocínio pobre. Esse movimento que a coluna faz, que o corpo inteiro faz quando nós vamos pegar algum objeto no chão, nada mais é do que um movimento cinesiológico lindo. Ele é perfeito. Sobre o envelhecimento da coluna, sobre o envelhecimento do corpo, não há o que fazer. Tá? Vou dar uma notícia ruim, mas 95% das pessoas tiveram ou vão ter dor de coluna inespecífica na vida. Tá certo? Agora, para qualquer movimento repetitivo, inclusive esse, que tem questões de trabalho, outras questões envolvidas, aí realmente existe uma atenção da ergonomia, que inclusive é uma área de especialização da cinesiologia. Tá? Continuando então nos itens da coluna posterior, temos os processos transversos e espinhosos. Eles são importantes pontos de alavancagem para os músculos e para os ligamentos. Então, esses processos espinhosos acabam alavancando músculos e ligamentos para justamente contrabalancear o torque postural, que ele é anterior. Então, por causa do peso do corpo, nós temos tendência a flexionar o corpo para frente. E esse torque postural, essa tendência do movimento de flexionar o corpo para frente, ele é controlado excentricamente pelos músculos extensores da coluna, de modo ativo, e passivamente pelos ligamentos da coluna. Existem 4 ligamentos suportando a porção posterior da coluna vertebral. O amarelo, que liga os arcos vertebrais adjacentes, né, longitudinalmente, unindo lâmina com lâmina. Ele é um ligamento que ele é bem elástico, e então ele se deforma bem e retorna ao comprimento original. Durante a flexão ele se alonga e durante a extensão ele relaxa. Na posição neutra ele está em tensão constante. Tá?
O ligamento supraespinhoso, ele fica entre um processo espinhoso e outro, faz resistência ao atrito e à curvatura da coluna para frente. E os ligamentos intertransversos, eles existem então, devido à posição lateral deles, eles resistem à inclinação lateral da coluna. E conjuntamente, então, conjuntamente esses ligamentos, eles acabam controlando a flexão anterior da coluna. O ligamento supraespinhoso, ele é especializado na região cervical e na região lombar, porque são regiões de grande movimento e precisam então de uma sustentação à parte, uma sustentação adicional. Aqui podemos ver um ligamento nucal, então, de uma mulher magra, né, flexionando o tronco para frente, e a gente pode então palpar esse ligamento como se fosse um cordão bem rígido. Um dos principais músculos da face tóraco-lombar é o grande dorsal. Esse músculo ele é importante porque ele age sinergicamente junto ao glúteo máximo do quadril, dando estabilidade posterior para o corpo todo. Bom, para quem não conhece, esse aqui é o pirulitão. Então, como o nosso centro de massa é anterior a S2, a tendência do corpo é fletir para frente, né, mover-se para frente. Isso é o que nós chamamos de torque postural. Essa tendência de movimento, então, ela é contrabalanceada pelos músculos extensores. Então, realizando uma função excêntrica, porque toda vez que o corpo se move um pouquinho para frente durante a postura, esses músculos eles se alongam, então excentricamente eles acabam colaborando para a manutenção da postura. Tá? Essa é uma colaboração ativa. Passivamente, temos também os ligamentos, certo? Então, os ligamentos passivamente fazem essa mesma resistência que os músculos extensores. E temos, colaborando juntamente à face tóraco-lombar, o sinergismo entre o grande dorsal e outro músculo, que é o glúteo máximo. Assim, enquanto os músculos extensores da coluna evitam que a coluna flexiona para frente, tá? O glúteo máximo, o músculo glúteo máximo também excentricamente evita que o quadril flexione para frente. Então, em conjunto, todos esses tecidos moles são importantes para a manutenção da postura. Agora, vamos aos músculos da coluna vertebral. Primeiro, os músculos posteriores. Os músculos posteriores da coluna, eles são importantes tanto para a postura quanto para o movimento. Então, esses músculos possuem o que a gente chama de tônus flutuante, tá? Um tônus maior para manter a postura e um tônus menor para permitir os movimentos, tá? Os músculos da coluna, então, esses músculos posteriores, eles podem ter uma ação que a gente chama de bilateral e unilateral, ou seja, os dois grupos musculares do lado esquerdo e do lado direito funcionando ao mesmo tempo, ou unilateralmente de um lado só. Tá? Para a ação bilateral, os músculos concentricamente, então, têm uma função de extensão e hiperextensão. E excentricamente, controle da flexão, como vamos ver no vídeo a seguir. Vamos então a exemplos das ações bilaterais dos músculos extensores da coluna. Tá? Primeiro vamos ver a função concêntrica desse músculo, tá certo? Bom, concentricamente, o que esses músculos fazem? Extensão. E hiperextensão, certo? Extensão até a linha média e hiperextensão após a linha média, tá certo? Eles também têm uma função durante o movimento de flexão. Mas a força responsável pela flexão do corpo é o peso do grupo CBT, cabeça, braços e troncos.
Nesse caso, a função desses músculos é resistir excentricamente ao movimento, com apoio sinergístico do glúteo máximo. A ação unilateral desses músculos, então, é flexão e rotação, como no desenho a seguir. Bom, todo mundo já conhece o pirulitão, tá? Então, quando ocorrer um movimento de flexão lateral para um lado, os músculos extensores contralaterais controlarão então excentricamente esse movimento, assim como ocorre na flexão. O destaque à função extensora dos músculos posteriores da coluna é no mínimo integrante, porque sua principal função, como vimos anteriormente, é controle da flexão. Mas, didaticamente, eles são classificados então como extensores da coluna, e classificados em dois grandes grupos, os eretores da espinha e os paravertebrais. Os eretores da espinha são os músculos espinhal, longo e ileocostal, e os paravertebrais, os interespinhais, intertransversos e transverso espinhais. A origem, inserção e ação desses músculos vai ser disponibilizada num arquivo PDF no Moodle. Agora vamos falar sobre os abdominais, o reto, os oblíquos e o transverso. A origem, inserção e ação desses músculos estão no PDF disponível no Moodle. Vamos dar uma olhada na anatomia por camadas dos músculos abdominais. O músculo mais externo, então, é o oblíquo abdominal externo. Já entenda por que recebe esse nome. O próximo, então, é o interno. O próximo músculo é o reto abdominal e o próximo músculo transverso. Então, eles completam a cavidade abdominal lateralmente e anteriormente, tá? Realmente selando essa cavidade. Olha o que acontece então quando a gente remove esses músculos. A cavidade abdominal acaba ficando muito clara. Vamos ver aqui agora um papel mais funcional dos abdominais. Então, quando a gente está carregando um objeto pesado, fazendo alguma coisa que realmente a gente está fazendo algum esforço, acaba ocorrendo um aumento do torque postural. Então, aquela tendência do corpo se flexionar, se inclinar para frente, ele aumenta. Tá? Então, existe um aumento do torque postural anterior. E nós já discutimos qual é o papel dos tecidos moles posteriores nessa questão cinesiológica. Então, como que os abdominais ajudam? Bom, eles então realizam uma contração então dessa parede abdominal e ocorre um aumento na pressão da cavidade abdominal. Isso acaba melhorando, aumentando a pressão aqui e dando mais suporte, tá, para esse CBT, para essa cabeça, braço e tronco. É como se fosse um colchão de ar aumentando o suporte dessas partes do corpo. E isso acaba então criando um alívio ao estresse nesses tecidos moles posteriores, como por exemplo o disco intervertebral. Por isso que nas escolas de postura, na reabilitação da postura, os músculos abdominais também acabam sendo muito fortalecidos.